Boa noite, amigos. Eu publiquei na coluna de hoje na Folha de Londrina que a cada hora surge um templo no Brasil. Ou templo, ou igreja, ou uma organização religiosa. Os nomes são os mais engraçados possíveis. Agora, de 2010 a 2017, até janeiro de 2017, portanto, 4 anos e um pouquinho, 68 mil templos e igrejas novas, um templo por hora no Brasil, é bastante, hein, gente? Na Hashimitsu você encontra bastante, mas aí encontra doces, salgados, cafés, sucos, aquela delícia, veja. E olha, a cidade já está se movimentando mais, está esperando o início da 57ª exposição da Sociedade Rural do Paraná, que começa agora na quinta-feira com o leilão 10 marcas. Veja a Rural. Expo Londrina 2017. Agronegócio, tecnologia e os novos horizontes. O melhor da pecuária, equinos, ovinos, caprinos, piscicultura e pequenos animais em julgamentos e leilões. As novidades da indústria e do comércio. Palestras, pavilhão Smart Agro e o primeiro fórum do agronegócio. Cores e sabores nos shows, rodeio, parque de diversões e gastronomia. Expo Londrina, de 30 de março a 9 de abril. Expo eu vou. Estamos recebendo o doutor Antônio Carlos Andrade Viana, brilhante advogado. Boa noite, doutor Viana. Boa noite, Militão. Boa noite a todos em casa. Bom, o comentário geral é sobre a soltura de algumas pessoas que estavam presas. Um deles, o tal de Chico Picadinho, e agora dizem que foi solto o doutor, aquele médico que fazia... Abdel Massif. Isso, que fazia... fertilização in vitro, né? E a primeira pergunta que o pessoal faz, e esse Chico Picadinho, que uma vez já foi solto, voltou a assassinar alguém, a estuprar, a violentar, agora ele cumpriu 10 anos a mais, porque cumpriu 40 anos, né? E está solto. Ele é um perigo ainda? Olha, a lei brasileira estabelece um limite de 30 anos de regime fechado, o máximo. Então, se a pessoa foi condenada a 150 anos, vai cumprir 30 no máximo. Porque aqui não existe prisão perpétua e não existe possibilidade de se cumprir mais. Até porque, quando a nossa legislação foi aprovada, o Código Penal de 1940, a idade média da população era bem mais baixa do que é hoje. E se tirasse 30 anos da vida do cidadão, já era mais da metade. Mais da metade. Então, a legislação estabeleceu isso. E até agora não acharam um motivo que possa justificar que o cidadão possa cumprir mais do que 50 anos de prisão. 50 anos, 40, ou prisão perpétua. Isso se provou através dos estudos de outros países, principalmente países mais evoluídos, que não funciona isso. É verdade. Não funciona, não adianta falar, olha, se você cometer um homicídio, você vai por resto da vida preso. Isso não funciona, porque não é por isso que a pessoa vai deixar de cometer o crime. Ninguém pensa assim, eu não vou matar fulano, porque senão eu vou passar o resto da minha vida. Ninguém pensa isso. Quando a coisa tem que acontecer, vai acontecer mesmo. É. Então, a legislação no Brasil é um pouco mais humanizada, porque é feita por homens para homens. Nós não podemos esquecer disso. É uma legislação humana para humano. Nós não fizemos uma legislação tão racional, de forma que não tem emoção ali. Nós vamos cometer isso, a pena é tanto e acabou e pronto. Isso não funcionou, no mundo inteiro não funcionou. Não funciona nos Estados Unidos, o sistema dos Estados Unidos, todo mundo pensa que lá é rigorosíssimo. O cidadão lá cumpre prisão perpétua, mas sai incondicional com 15 anos. É gozado, né? É prisão perpétua. Aí fala assim, o cidadão, eu vi lá no jornal, foi condenado a 30 anos porque ele atropelou uma pessoa. 30 anos é a pena, mas ele vai cumprir 3, 4 anos, está na rua. É muito mais liberal do que no Brasil.
Muito mais, porque lá a instituição funciona. Aqui não. Aqui o cidadão, por exemplo, vai cumprir, a revolta das prisões é essa. O cidadão condenado a 8 anos por roubo, por exemplo. 8 anos. Aí, com 4 anos ele pode sair. Isso é o que diz a lei. Pode sair, não é obrigado. Pode sair. Aí com 4 anos ele cumpre e o juiz não dá nem bola. O promotor não dá nem bola. O diretor do presídio não dá, ninguém encaminha, porque com 4 anos ele já não tem advogado, não tem mais nada, porque não tem dinheiro, tem faria, não tem nem família. Defensoria Pública não funciona. Isso é uma ilusão, está no papel, está na Constituição. O governo fala que tem, mas nunca ninguém viu. Na hora de precisar... Isso é igual cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que tem, mas ninguém consegue ver. Nunca ninguém viu. Então, nem para comprar. Né? Então, não tem. O cara está abandonado. Aí passa 5 anos, passa 6 anos, passa 7 anos. E ele preso lá, com bom comportamento, com tudo. Mas não tem uma pessoa, ninguém, nem o diretor do presídio para encaminhar o pedido dele para o juiz da vara. Aí vai falar com o juiz da vara, ele fala assim, mas o promotor não requereu. Aí vai falar com o promotor da vara, mas o diretor não me encaminhou. Aí vai falar com o diretor, mas a defensoria não me encaminhou, ninguém fez nada. Quer dizer, ninguém está nem aí para nada. Aí o que acontece? O cara sai de lá achando que tem crédito com a sociedade, que ele foi injustiçado. Esses dias passou no noticiário, eu já até falei aqui, um rapaz em Brasília, ele tinha saído da penitenciária. Ele assaltou uma professora e rasgou a boca dela assim com a faca. Meu Deus. Para roubar a bolsa, celular, não sei o que e tal. Foi preso. Aí a repórter entrevistou e falou, por que você fez isso? Assim, por quê? Porque eu fui preso, tinha 16 anos, 15, 16 anos, fui estuprado, maltratado, me deixaram lá até 18 anos e pouco. Quando eu saí, fiquei uns meses na rua, já fui preso de novo e fui trabalhar no presídio para os bandidos. Apanhava dos bandidos, era estuprado pelos bandidos e aí eu ganhei a minha liberdade. Então eu tenho muita raiva da sociedade porque nunca me deu nada. E eu não tive pai, não tive mãe, fui criado na rua. Então esse é o tipo de pessoas. Não estou justificando o que ele fez. Mas é porque a sociedade, ninguém liga para eles. Ninguém está nem aí. O cidadão precisa de um hospital. Não vai ter hospital, Militão, você sabe disso. O cara chega 4 horas da manhã, não vai ter. Não tem nada, não tem nada, não tem escola, não tem nada. A maioria da população não tem um posto de saúde para ser atendido. Nunca foi num dentista. Pergunta para o pessoal da periferia, eles nunca foram num dentista, não conhecem o que é dentista. Não conhece. Então, nunca tomaram uma vacina, nada. A única coisa que eles conhecem é o posto da polícia, porque a polícia quando pega o jovem lá com 8 anos, já pega e fala que ele é bandido. Bate na cabeça dele, leva ele para o educandário. É a única presença do Estado na vida da criança. E um médico, 3 minutos, e um médico... Abdel Massif. Abdel. A notícia é que o ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, teria concedido a liberdade. Abdel Massif, eu vi esses dias uma reportagem em que o advogado juntou um monte de laudo que ele já está com doença degenerativa, com início de Alzheimer, uma série de coisas, porque é natural, o médico que sempre teve uma vida boa e tal, ele já tinha uns 70 anos quando foi preso. E daí põe no sistema penitenciário que é cruel. O cara não resistiu mesmo, degenerou de vez. O cara não resistiu, não resiste mesmo. Ninguém com 70 anos que não seja daquele meio sobrevive àquilo. Mas ele fugiu para o Paraguai, parece que casou-se com uma moça, não sei. Casou. Acharam ele lá, trouxeram para cá. Trouxeram para cá. E foi condenado, está condenado a 200 anos e tal.
Só que sempre a mesma história. O problema é que o cara é condenado em primeiro grau e os tribunais não julgam o recurso do cara. O cara está preso ilegalmente, porque não transitou em julgado a sentença dele. Não transitou. Ele está preso legalmente, é o caso do goleiro Bruno. Tá, ficou 6 anos e meio preso com a sentença de primeiro grau. Por que o tribunal não julgou? Esquece o cara, acabou a mídia, né? Não dá mais Jornal Nacional, não dá mais Fantástico, não dá mais, não sai, não dá Atena. E as varas não têm os funcionários que tem que tomar conta, ver prazo, ver isso, olha, tem isso aí, encaminhar para o jogo. Não funciona? Funcionário público não quer saber de nada. Ele mal, você chega no balcão e pede para ele bater o carimbo ali, ele leva 10 minutos para pensar se vai bater o carimbo. Sim, cartório dos fóruns. É, do fórum. 10 minutos, porque finge, ele fica ali mexendo no computador, fingindo que não tem ninguém no balcão, fica olha por cima ainda assim, ó, e finge que você não chegou. Você tem que falar 10 vezes, chamar atenção para ele poder bater o carimbo. E às vezes diz que vai perguntar para o juiz se pode. E tem uma placa atrás dele aqui dizendo assim, desacato ao funcionário público da prisão. E a falta de atendimento ao povo? Dá funcionário público, olha, se quer modernizar o Brasil, tem que mandar embora o funcionário público, fazer contrato, como é no resto do mundo inteiro. Na Alemanha, nos Estados Unidos, tudo é assim, é contrato. O que o senhor quer ser? Quero ser juiz. Então tá, você vai ser juiz 2 anos. Daqui 2 anos você volta e nós vamos ver se... Valeu a pena. Valeu a pena. Você vai ser o quê? Xerife? Tá bom, 2 anos. Daqui 2 anos nós renovamos. Então, igual jogador de futebol. Igual jogador de futebol, igual qualquer outra profissão. Você entra no jornal, não é assim? É assim. Você vai ser jornalista 2 anos. Daqui 2 anos nós conversamos. Doutor Viana, muito obrigado. Elucidativo como sempre, muito obrigado, bom trabalho, boa semana. Obrigado e boa semana também. Vamos para o intervalo, já Marcelo Militão. Os grandes nomes da música nacional no palco da Expo Londrina. Matheus e Cauã e DJ Alok, Henrique Juliano, PPA e Gustavo Mioto, Festival Sertanejo e Amado Batista, Jorge Mateus, Marília Mendonça, Gustavo Lima, Maiara e Maraísa. E a etapa do rodeio PBA, de 30 de março a 9 de abril. Compre antecipado e garanta o preço promocional. Vendas, Boulevard Shopping, Parque Ney Braga ou pelo site. Expo eu vou. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londri Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londri Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londri Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Expo Londrina 2017. Agronegócio, tecnologia e os novos horizontes. O melhor da pecuária, equinos, ovinos, caprinos, piscicultura e pequenos animais em julgamentos e leilões. As novidades da indústria e do comércio. Palestras, pavilhão Smart Agro e o primeiro fórum do agronegócio. Cores e sabores nos shows, rodeio, parque de diversões e gastronomia. Expo Londrina, de 30 de março a 9 de abril. Expo eu vou. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com família. Na Gingin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Gingin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gingin. Seu momento de sabor. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga.
Os grandes nomes da música nacional no palco da Expo Londrina. Matheus e Cauã e DJ Alok, Henrique e Juliano, PPA e Gustavo Mioto, Festival Sertanejo e Amado Batista, Jorge Mateus, Marília Mendonça, Gustavo Lima, Maiara e Maraísa. E a etapa do rodeio PBA, de 30 de março a 9 de abril. Compre antecipado e garanta o preço promocional. Vendas Boulevard Shopping, Parque Ney Braga ou pelo site. Expo eu vou. Ok, para continuar o programa Militão, antes de mais nada, na semana que vem, aliás, a partir dessa sexta-feira, começa o boletim da exposição aqui na CNT com Marcelo Cili. Muitos eventos lá na exposição, muitas entrevistas, muitas conversas agradáveis, nesse que é o maior evento de Londrina, a Expo Londrina 2017. Fique com a dica de inglês da FD English. Agora, para quem tem dificuldade com as palavras do, does e did. Elas são a palavra fazer em português. A diferença é que duas elas usamos no presente e uma no passado. Do e does são no presente e do usamos com os pronomes I, you, we e they. Let's see some examples. Eu faço pilates. I do pilates. Nós fazemos traduções. We do translations. Com os pronomes he, she ou it, usamos does. Check the difference. I do pilates. He does pilates. We do translations. She does translations. Agora, did é o passado do verbo fazer em português e usamos com qualquer pronome. Eu fiz pilates na segunda. I did pilates on Monday. Ele fez pilates na segunda. He did pilates on Monday. Nós fizemos uma tradução ontem. We did a translation yesterday. Ela fez uma tradução ontem. She did a translation yesterday. Lembre-se, para o verbo fazer, usamos do com os pronomes I, you, we ou they. Usamos does para he, she ou it. E usamos did com qualquer pronome no passado. Essa foi a dica de inglês com a FD English. Muito bem, por falar em uma conversa agradável e proveitosa, especialmente para você que preza a família, está conosco Otávio Scandelai, né, que sempre fala aqui sobre sucessão familiar. Como está, Scandelai? Tranquilo? Tranquilo, Marcelo. E você? Tá bem? Tá bem? Joia. Hoje, a toda. Hoje você tá toda, né? Tá todo vapor hoje. Eu ouvi você gravando aí, falando, rindo, você tá animado, né? Não é brincadeira. Né? Exposição... Friozinho chegando. É mesmo, deu uma esfriada, né? Deu uma esfriada boa já, né? Então tá bom. Vamos falar então, vamos continuar a nossa saga no que tange a Nora, né, Marcelo? Opa, conversamos né, sobre a Nora algumas vezes, mas falta coisa. Falta coisa, tem mais ainda bastante aqui. Então diga. Vamos lá, do contrato matrimonial. Tá? Você que é pai de um menino não importa a idade, desde pequeno, uma das coisas que se deve já desde pequeno é dizendo para este menino que um dia ele vai casar-se. Eu falo pro meu filho. Exatamente. Olha, tá vendo só? Então... Casou bem aí falando isso. Você viu só? Que ele irá casar-se com uma mulher, de preferência, tá claro? Isso aí, viu? Casar no sentido lato da palavra, ou seja, unir-se em matrimônio, tá? Que não é difícil, Marcelo, que talvez um tempo futuro, não haverá mais casamentos, né? Haverá uma união, um para cá, outro para lá e tal. Porém, eu creio que a família deve perdurar ainda por muitos e muitos séculos pela frente. Eu também acho. Não é, Marcelo? Eu acho que, aliás, é por isso que nós estamos aqui, justamente para preservar isso daí, tá? Bom, e em uma vez ele casando com esta moça, lá nos seus, de preferência, Marcelo, procurar levá-lo, que ele case de 25 anos para cima. Tá? Para não ser precoce, né? Exatamente, para não ser precoce, que na verdade para mim, na minha experiência de vida, o homem só amadurece após 32 anos. É verdade. Antes disso, ainda é um meninão, ainda faz bastante cacaca, bem meninão mesmo. E dentre uma das coisas que mais dá problema num casamento prematuro é um filho.
E para falar em filho, nós vamos ler uma reportagem hoje que saiu na Folha de Londrina ontem, Marcelo, que me deixou assim estarrecido, e depois eu continuo falando nesse quesito de casamento, nora e filho. Então, vamos ler então, Marcelo? Vamos lá. A reportagem chama-se Tristeza que não se apaga. E diz assim: foi na instituição Nuzelon, que acolhe crianças e adolescentes em situação de risco em Londrina, que a dona de casa, Karina Magalhães da Silva, de 22 anos, se sentiu pela primeira vez protegida. Ela foi retirada da família aos 11 anos, porque sofria abuso sexual por parte do padastro. Conforme relatou, os abusos ocorriam desde que tinha 5 anos, mas apenas 6 anos depois, após uma aula sobre o assunto na escola, é que ela se deu conta que poderia pedir ajuda. Cheguei em casa naquele dia, está dizendo a moça, e liguei para o 190, né, o número da Polícia Militar. Mas me fizeram muitas perguntas que não soube responder. Então fugi e fui pedir ajuda no postinho de saúde, recorda. O que aconteceu depois foi uma sucessão de episódios traumáticos, como o registro da ocorrência na Delegacia da Mulher, exames e presenciar a mãe e o padastro sendo algemados. Minha mãe sabia, mas ficava na dela, conta a Karina. Desde esse dia, ela nunca mais teve contato com o abusador, mas há pouco tempo voltou a se relacionar com a mãe e o irmão. Falo com eles, mas não tenho intimidade, diz. Após passar por atendimento de uma psicóloga e uma promotora, ela manifestou vontade de ir para o abrigo e foi atendida. Algemaram meus pais, meu irmão chorava muito, mas fiquei com a consciência limpa, que já tinha contado para minha mãe, e ela dizia que era normal, que tinham feito a mesma coisa com ela, relata. No abrigo, Karina conheceu a rotina e o respeito. Ninguém me batia, eu não ficava de castigo e tinha comida à vontade. Com a minha família, nunca me davam nada, diziam que eu não merecia, conta. Ela chegou a pedir para tirarem o nome do padrasto, que a registrou diante da morte do pai biológico quando ainda era bebê, na certidão de nascimento. Mas disseram que ia demorar e teria que pagar, acabei não indo atrás. Uma psicóloga que atendia na adolescência chegou a perguntar se ela tinha vontade de ser adotada. Na época disse que sim. Eu pensava que seria mais feliz, que queria ser valorizada por uma família. Mas ela disse que seria difícil por causa da minha idade. Então eu pensava pelo menos em ser independente, recorda a Karina. Karina nunca quis voltar a viver com a família, ou mesmo parentes. Tinha medo que eles me devolvessem para o meu padrasto, diz. Para mim foi melhor ficar no abrigo. Não tenho saudades da vida que eu levava. Aos 18 anos, ela deixou o Nuzelon, já empregada em um supermercado, e foi morar com 3 amigas. Logo em seguida, acabou voltando para o distrito rural onde vivia a família de origem para cuidar do irmão doente. Depois disso, fui morar com meu atual marido. Me casei faz 2 meses, conta ela, que considera os sogros como verdadeiros pais. Eles me tratam muito bem e gostam de me ter por perto. Ela pensa em ter filhos e uma família diferente da própria experiência, com tudo que não pude ter, diz. As pessoas dizem que sou forte, mas penso que superei 99% do trauma. A cicatriz fica para sempre. Essa é uma tristeza que não se apaga, acredita Karina. Que história, hein, Scandela? Marcelo, você precisa falar mais alguma coisa? Que coisa, hein? Só isso aí já basta, gente, para vocês verem, para nós vermos. Quando eu li isso aí ontem, foi muito triste. Nós sabemos que ainda hoje, nesse pleno século XXI, né, ainda tem pessoas que fazem o que esse homem fez com essa menina. Você veja abusar dela, Marcelo, aos 5 anos de idade. E a mãe dizer para ela que isso é normal. Nossa. Sabe, quer dizer, não ter comida em casa, quer dizer, ser feliz e estar feliz morando num abrigo. É. Sabe, quer dizer, então, gente, por isso então, você que é pai de menino ou menina, mas estamos falando aqui do menino, ensine esse jovenzinho, desde já, desta responsabilidade que é ser pai. Ele vai ser pai um dia. Assim, aliás, esperamos que ele seja pai. Porque se ele, esse menino novo hoje, não for pai, acabará a sucessão familiar. É.
não haverá mais sucessão. Fica por aí. Fica por aí, quer dizer, a população vai ser banida, porque, na verdade, o homem e a mulher são depositários da semente sucessora, sementes sucessórias. Quer dizer, imagine a responsabilidade que paira sobre nós, né, Marcelo? No que tange a sucessão. Tá? A menina diz lá que o sogro dela, para ela, é como pai e mãe para ela. Você veja. Agora ela é nora, né? E agora ela é nora. Por isso estamos falando aqui em nora. Por isso então, mas se você, pai e mãe, desde já ensinar o teu filho, tá? E a tua filha a ser boa nora e o teu filho a ser um bom marido, isto não vai precisar ocorrer mais, não precisaremos ter mais 7.158 pessoas nos abrigos no Brasil esperando ser adotados. Quanta violência, hein? Meu Deus do céu, gente, 7.000 pessoas, 7.000 jovenzinhos ali esperando. E aí os adotadores olham a criança e dizem, essa não serve. Quer dizer, como se aquilo fosse um objeto. Sabe, quer dizer, eu não entendo como que a gente pode deixar ainda estar nessa situação. Eu entendo, sim. É falta de responsabilidade deste pai e desta mãe que geraram esta criança, essas crianças prematuramente, sem condições de ser pai e mãe, tá? Então, você que está nos ouvindo, que ainda dá tempo, tá? Vamos corrigir esta celeuma, essa fratura na existência humana, em sermos, então, bons pais, boas mães, bons genros e boas noras, tá? Mais uma vez, Marcelo, terminando o nosso programa, tá? Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. E esperamos que essa lição lida aqui sirva para você refletir e reflita com muito carinho sobre isso. Boa noite, muito obrigado. Ok, boa noite para todos.